seja tudo em mim, seja tudo em mim. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga. E ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, se ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa?
Hoje é dia de festa. Evangelho de Mateus 2, nós vamos fazer a leitura de todos os versos desse capítulo, os 23 versos. Amém? E quando nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nós vamos desde a leitura observar as diferentes reações ao nascimento de Jesus. Em uma dessas pessoas, em uma dessas reações, nós nos vamos encaixar. Nenhuma pessoa do mundo fica fora. Essas três reações que nós temos nesse texto, elas de alguma forma representam eu ou você. Nós vamos ser representados ou por Herodes, ou pelos sacerdotes, ou pelos magos que vieram do Oriente para visitar Jesus. E o texto diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partindo para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe,
e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Todas as pessoas precisam reagir diante de Jesus, e todas as pessoas reagem diante de Jesus, a não ser que a pessoa seja como uma pedra de sal, como a mulher de Ló, mas todas as pessoas vivas reagem diante de Jesus. Diante de Jesus, as reações repercutem a eternidade. As reações que nós temos em vida diante de Jesus são exatamente as reações que nós vamos receber na eternidade por causa de Jesus. E essas reações nos representam. Nós temos aqui nesse texto 3 reações. Lá no texto de Lucas 2, nós vemos a reação dos pastores, nós vemos a reação dos anjos, nós vemos todo ao redor louvando e adorando ao Senhor. Mas o Mateus, ele faz aqui uma questão de mostrar como as pessoas daquele local, as autoridades, reagiram ao nascimento de Jesus. O nascimento do Filho de Deus foi planejado na eternidade, não aconteceu por acidente. Antes que houvesse céus e terra, antes que os anjos ruflassem suas asas, antes que os astros brilhassem no firmamento, Deus planejou a vinda do seu Filho. Jesus Cristo não nasceu por acidente. Jesus Cristo não começou a sua existência a partir do Natal. Jesus Cristo estava com o Pai, Ele é coigual, Ele é coexistencial com o Pai, Ele é coeterno. Eles reinavam e governam o seu reino desde a eternidade. Jesus não começou a existir a partir do Natal. Jesus nasceu e então se comemora a nova aliança, mas Jesus já existe desde sempre. O nascimento de Jesus foi profetizado pela história. Quando nós começamos a leitura de Mateus capítulo 1, toda a história de muitos homens e mulheres, reis de Israel, contava a história de Jesus. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a chegada de Jesus. Quando nós estamos agora estudando, entre Êxodo 21 ao 31, toda a formação do tabernáculo, todo o pátio externo, o santo lugar, o santo dos santos, as 4 cortinas, tudo falava de Jesus e tudo era uma mensagem anunciando Jesus. Foi anunciado por Deus no Éden, quando Deus sacrifica um cordeiro e faz peles de carneiro para vestir Adão e Eva. Foi antevisto pelos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó falaram de Jesus e creram em Jesus. Todas as vezes que se levantava um altar no Antigo Testamento, se falava e se cria no Cristo que viria. Foi descrito pelos profetas. Todos os profetas falaram de Jesus. Cada um dos profetas tinha a sua mensagem específica, mas tinha a sua maior mensagem, que era falar do nascimento do Cristo. No nascimento de Jesus foi esperado pelo povo da aliança. O povo da aliança esperou pelo nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, quando ele foi entregue ao 8º dia, tinha lá no templo uma Ana e um Simeão que aguardavam pela vinda de Jesus. João Batista falou de Jesus. Haviam pessoas que esperavam e o povo da aliança esperou por Jesus. Aqueles que tiveram o nascimento de Jesus como surpresa, é porque não faziam parte da esperança da aliança. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus. Deus preparou o mundo. Os judeus ofereceram a sua linhagem. Jesus era da linhagem dos judeus. Os gregos ofereceram a sua língua universal. Quando Jesus começou a sua pregação, todo mundo da época falava grego. Os romanos
emprestaram as suas leis e as suas estradas. Deus preparou todo o mundo para que Jesus nascesse. Jesus nasceu porque Deus preparou o mundo. Jesus entrou no tempo. É o eterno entrando no tempo do não eterno. Foi concebido no ventre de uma virgem. Nasceu em uma estrebaria. Foi enfaixado em panos. Aquele que é o dono do universo, que é maior do que tudo, se fez menor do que tudo, a ponto de ser enfaixado em panos. O Criador se vestiu de pele humana e entrou na história. Era necessário que acontecesse daquela forma. O nascimento de Jesus não foi um acidente. O texto fala aqui que ele era da família de Belém. Ele era da família de José, e José fazia parte de Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Jesus Cristo é o pão da vida. Era necessário que o pão da vida surgisse exatamente na casa do pão. E era necessário que Jesus fosse colocado dentro de uma manjedoura, porque a palavra manjar significa lugar de comida. Era necessário que o pão da vida fosse colocado dentro da manjedoura onde era amassado o pão. Não comemoramos o aniversário de reis e nem de filósofos. Quem lembra aqui quando nasceu algum rei egípcio? Nós lembramos aqui quando nasceu algum rei, algum dos Herodes. Nós lembramos aqui a data de nascimento de Davi, o maior rei dos judeus. Nós não lembramos o nascimento de nenhum rei, de nenhum filósofo e de nenhum grande escritor na história. Todos estão mortos. Todos foram colocados e depositados na terra. Todos estão debaixo de uma lápide da história. Mas Jesus Cristo está vivo, e o seu nascimento é anunciado aos 4 cantos da terra todos os anos. O nascimento de Jesus fendeu a história, porque a partir do nascimento de Jesus começou a se contar antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus fendeu os números, porque se conta antes de Cristo de uma forma e se conta depois de Cristo de outra forma. O nascimento de Jesus fendeu não apenas o véu do templo, mas fendeu a história. E nós vamos aqui olhar a primeira reação. No verso 1, nós vemos a chegada dos magos. E também no verso 1 nós encontramos nesse texto a primeira vez o nome o rei Herodes. Houveram vários Herodes, pelo menos 4 Herodes, nos 3 evangelhos que falam dos Herodes. Mas esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, o pior de todos os Herodes. Esse Herodes, quando ele via que alguém poderia disputar cargo com ele, ele mandava matar. Esse Herodes tinha mandado matar a sogra dele. Ele mandou matar a própria esposa dele. Ele mandou matar os filhos e mandou matar 2 dos seus netos. Esse Herodes aqui era terrível. Quando alguém lá da história antiga descreveu sobre Herodes, eles escreveram dizendo que era melhor ser chamado de porco do que ser filho de Herodes, porque ele era terrível. Esse Herodes era um diabo encarnado. Ele era terrível. No verso 3 nós vemos a primeira reação desse Herodes. Tendo ouvido isso, alarmou-se, porque ele ficou em pânico. Porque foi anunciado que um rei nasceu. E aquela pessoa que não podia disputar com ninguém, ele ouviu aquela história, um rei nasceu. Será que esse rei vai substituir Davi? Será que esse rei vai me substituir? Um rei nasceu. O Herodes ficou em pânico, porque Herodes se via como um Deus. E deuses não admitem glória ao Deus eterno. Toda aquela pessoa que se acha um Deus, ela não consegue confessar Jesus como Cristo. Toda aquela pessoa que se entende como um Deus, ela não consegue glorificar o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele ficou em pânico. No verso 4 ou 6, ele ficou curioso.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde o Cristo deveria nascer. A curiosidade, mas não era uma boa curiosidade, era uma curiosidade para chegar ao menino Jesus, porque ele tinha vontade de matar todo aquele que se levantasse como rei. E o Herodes é sagaz. No verso 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Sagacidade. Ele pediu aos sacerdotes e aos escribas quando e aonde Jesus tinha nascido. Ele era sagaz. E uma estratégia sutil, verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes o encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes estava a fim de adorar Jesus? Não. Ele é sagaz, ele é sutil e ele é dissimulado. Vão lá e vejam aonde Jesus está e voltam até mim. Sejam meus servos, façam a minha vontade. Porque ele estava muito acostumado a todas as pessoas fazerem a sua vontade. E ele olhou para os magos que vieram do Oriente e ele entendeu que eles poderiam ser servos dele. Vão lá, adoram ele e voltam para mim e digam para mim aonde ele está, que eu também quero adorar Jesus. Ele é sagaz, ele é sutil, ele era dissimulado, porque não havia nele nenhuma vontade de adorar. A hipocrisia é o abismo entre o que se fala e o que se sente. Palavras doces nos lábios, mas crueldade no coração. As palavras eram doces sobre a língua, só que o coração era duro e era cruel. O verso 13 fala da crueldade desse homem. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele tinha sangue nas mãos e ele não se importava com mais sangue inocente. E no verso 16 nós vemos a fúria. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Herodes é uma espécie de reencarnação daquele rei egípcio que também mandou matar os meninos para tentar alcançar Moisés. É o mesmo diabo, é a mesma casta, o mesmo inferno, o mesmo inimigo, buscando matar o mesmo cristianismo. Herodes representa todos aqueles que odeiam Jesus, o Evangelho. Pelo menos uma vez na tua vida você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu odeio igreja, eu odeio os evangélicos, eu odeio o pastor. Eu não tenho nada de sobra, eu odeio, eu tenho raiva. Herodes representa todos aqueles que são inimigos declarados do Evangelho. E às vezes nós pensamos que Hitler foi o inimigo, Joseph Stalin foi o inimigo, aqueles que mataram os judeus, aqueles que caçaram a igreja. Mas às vezes os inimigos estão sentados numa igreja evangélica, mas por dentro odeiam Cristo. Ou se pudessem mudar as escrituras, mudariam. E se pudessem matar Jesus, matariam. A igreja até que é boa, mas o problema é Jesus. Esse é o pensamento dos Herodes. A primeira reação é raiva, é ódio, é inimizade e tem que matar. A segunda reação nós vemos do verso 4 ao verso 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Os sacerdotes procuraram no lugar certo a resposta do Herodes? Eles encontraram a resposta certa para os magos? Sim. Eles tinham o conhecimento certo? Sim. Mateus mostra a recepção que o mundo deu ao rei messiânico: homenagem de longe e hostilidade de perto. Homenagem dos que vieram há meses sobre lombos de camelos, e hostilidade sobre aqueles que estavam perto. Recepção pelos gentios e rejeição pelos judeus. Os sacerdotes deveriam ser atalaias do Salvador. Os sacerdotes foram encarregados por Deus para trabalharem no templo. No tabernáculo, no deserto, Deus instituiu o sacerdócio. E o sacerdócio foi até no ano 586, quando também o Reino do Sul foi levado para a Babilônia. E depois de 70 anos, quando eles retornaram para Israel, o sacerdócio foi colocado de volta no templo que Ageu reconstruiu. Nós vamos passar pelo período intertestamentário entre Malaquias e o nascimento de João Batista. Os sacerdotes eram os guardiões da palavra, eram os guardiões da lei. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam pegar a Bíblia e ensinar sobre Jesus. Todos aqueles que no Antigo Testamento ouviam sobre o Cristo que viria e creriam no Cristo que viria e morressem nessa fé, alcançariam a vida eterna. Os sacerdotes eram encarregados de serem atalaias da palavra, de ensinar a palavra, de levar as pessoas a crer em Jesus. Os sacerdotes eram aqui os pastores da igreja. E os pastores da igreja, eles são encarregados pelo Cristo de dar Jesus para as pessoas, de levar as pessoas à confissão de pecados e mudar de vida. Os sacerdotes são pastores que precisam levar as pessoas ao arrependimento dos pecados e se prepararem para a segunda vinda de Jesus. Os sacerdotes tinham esse trabalho, eles ganhavam o salário do templo e eles tinham a função de ensinar a Bíblia para as pessoas. A Bíblia. A função dos sacerdotes era todos os sábados abrir as sagradas escrituras, se fosse dos Salmos, se fosse dos Provérbios, se fosse dos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, mas o encargo deles era ensinar as escrituras. Os sacerdotes deveriam ser os primeiros a orar a Jesus. E nós vemos nesses sacerdotes que tipo de reação? Indiferença e descaso. Eles são totalmente indiferentes. E a indiferença é terrível. Meus irmãos, a indiferença é terrível. A indiferença desses caras aqui era terrível. A indiferença é uma forma de adorar Satanás. Uma pessoa que está sentado na igreja, como esses aqui, assentados ali na igreja, tinham todo o conhecimento na mente, mas não tinham luz no coração. E a indiferença é terrível, porque ela é uma das formas de adorar Satanás. Eles não eram nem frios e nem quentes, eram mornos, superficiais, levianos, indiferentes, isentões, moravam em cima do muro, não tinham posicionamento para nada. E isso é uma cultura que tinha entrado dentro do templo, e eles não tinham posicionamento para nada. Eles estavam acovardados diante do Herodes. O importante para eles era a vida. O importante é viver, ganhar meu salário, não bater de frente com ninguém, e está tudo certo. Se o Herodes vem aqui perguntar para a gente onde Jesus nasceu, a gente diz, o Herodes vai embora e está tudo certo, estou vivo, estou bem, minha família está bem. A indiferença tem cheiro de morte. A indiferença mata de dentro para fora. E a igreja, aqui, os sacerdotes, estava ocupado com seus próprios projetos.
Estavam ocupados com isso, e mais aquilo, e mais aquela comida, e mais aquela construção, e mais aquele projeto. Eles estavam ocupados com os próprios projetos, e Jesus não era importante. E eu digo para vocês que hoje, muitas igrejas fazem noite natalina, comemoram o Natal, ou fazem uma comemoração, mas de todo o coração, de toda a alma, as pessoas não se importam com Jesus, porque a grande importância mesmo é a comida. As pessoas passam às vezes semanas conversando o que elas vão comer no Natal, semanas conversando que elas vão beber, semanas combinando que salada vão comer, e Jesus não é importante. As pessoas entre elas não conversam sobre Jesus, mas elas conversam sobre a costela, sobre o churrasco, sobre a salada, sobre as uvas passas e a maionese e a bebida. Eu estou aqui falando de pessoas de igreja, eu estou aqui falando de sacerdotes que eram indiferentes ao nascer de Jesus. Jesus nasceu, veio, enorme movimento na cidade. Os anjos cantaram na noite que Jesus nasceu. Tudo aquilo passou. E para eles foi a mesma coisa que não tivesse acontecido nada, porque eles estavam totalmente alheios e longe, totalmente indiferentes. O primeiro caso, ódio. Segundo caso, indiferença. Mas nós temos aqui algumas pessoas que me representam, e eu gosto muito dessas pessoas. Nós não sabemos o nome, mas nós vemos do verso 1, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente para Jerusalém. O verso 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido? Um esforço. Perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos... Eles vieram de longe com a informação correta e pronta. Eles perguntavam pelo rei dos judeus, porque vimos a estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 7. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E o verso 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra, a sua pátria. O lugar da onde esses magos vieram era a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Provavelmente eram sacerdotes persas ou astrólogos caldeus. Nós nunca podemos esquecer que quando a história de Daniel fala sobre a Babilônia, nós encontramos ao redor de Daniel muitos magos, adivinhos, que trabalhavam para o rei ou para os líderes. A Babilônia era um lugar cheio de magos, de pessoas que entendiam sobre a espiritualidade. E nós também não podemos esquecer que uma vez o povo de Deus estava lá durante 70 anos, lá na Babilônia. Então alguns estudiosos acreditam que essa história de um rei que iria nascer já tinha sido pregado lá na Babilônia, no período do gueto, do exílio dos judeus lá. E depois de tanto tempo, eles olhando para o céu, vendo uma estrela que não parava de brilhar, eles olharam as escrituras e entenderam que poderia ser um rei que tinha nascido. Mas são apenas especulações, possibilidades. A tradição diz que esses se chamavam Belchior, Beltazar e Gaspar. A tradição diz isso. E que eram reis. A tradição diz que eram 3 reis magos. Mas a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia também não diz que eram reis. A Bíblia apenas afirma que eram magos que vieram do Oriente e diz que eram astrólogos e provavelmente astrólogos caldeus. Pessoas que entendiam das estrelas. Por isso que eles vieram atrás daquela estrela que brilhava durante um tempo e não parava de brilhar. Eles também não chegaram
na noite do nascimento, mas cerca de 2 anos após. Eles não chegaram numa gruta. No verso 11 diz: e entrando na casa. Aquele nascimento, aquela estrebaria, tudo aquilo já tinha passado. Aquelas primeiras fraldas de pano, tudo aquilo já tinha se encerado. Jesus tinha cerca de 2 anos quando esses magos astrólogos vieram do Oriente buscar um rei que tinha nascido, e eles queriam adorar esse rei. O que eles fizeram antes de encontrar Jesus? Nós vamos ver aqui o antes, o durante e o depois. O que eles fizeram antes? No primeiro verso e no verso 2, nós vemos que eles não mediram esforços. Não espere Deus se revelar para você. Durante esse ano, nós estudamos muitas e muitas vezes sobre buscar. Quando nós assistimos muitas pregações sobre jejuns, sobre orações, sobre votos, busque, não fique esperando Deus se revelar para você. Não é Ele que precisa de mim e de você, somos nós que precisamos dEle. Nós vemos aqui um esforço enorme. Eles não mediram esforços. Eles viajaram durante 2 anos, mais de 800 quilômetros por desertos tórridos e perigosos. Eles não mediram esforços. Quando nós olhamos para essas pessoas elas estabelecem um teto, elas estabelecem um limite para ser alcançado, porque são pessoas que não são judeus, não eram pessoas cristãs, elas não mediram esforços para se encontrar com Jesus. Eles buscaram informações a partir da palavra, no verso 2, e perguntavam: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Você quer aprender acerca de Jesus, o Senhor e Salvador? Você precisa ler a Bíblia. Eles procuraram no lugar certo. Mesmo que esses sacerdotes eram indiferentes com tudo, eles procuraram nas pessoas corretas. Se eles buscassem a informação com o Herodes, que informação esse ímpio lhes daria? Se você quer conhecer Jesus, o Senhor dos Senhores, você não pode medir esforços, e você precisa procurar no lugar certo, nas Escrituras, e não num parente que às vezes é ímpio, e não numa pessoa que não tem nada de conhecimento teológico. Se nós queremos conhecer Jesus, precisamos procurar em lugar certo e com as pessoas certas, para que as pessoas não nos desviem do caminho da salvação, mas para que as pessoas nos levem a nos encontrar com Jesus. Você quer se encontrar com Jesus? Procure na palavra e em pessoas certas. E o que eles fizeram ao encontrar Jesus? Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A igreja de Jesus não são pessoas que estão numa fila de um holocausto. A igreja de Jesus é um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, se alguém está sentado na igreja com rosto e com cara de holocausto, é necessário se perguntar: será que eu tenho Cristo? Será que eu tenho aquele que é a alegria da vida e da eternidade? Será que eu tenho aquele que alegra o coração das pessoas? Eles se alegraram quando viram a estrela, e eles se alegraram quando viram o lugar, eles se alegraram intensamente, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles se alegraram por dentro e por fora. Jesus despertou ódio em Herodes, indiferença nos sacerdotes, e alegria plena aos gentios que vieram adorar ao rei. Jesus Cristo chamou os gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Jesus chamou os gentios ao arrependimento. O que eles fizeram ao encontrar Jesus? No verso 11, na primeira parte: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adorar. Meus irmãos, por isso que a Bíblia ensina que um cristão precisa todas as manhãs dobrar os seus joelhos
e adorar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Por isso que a palavra de Deus escreve que toda língua confessará e todo joelho se dobrará aqui, e muitos vão se dobrar apenas na eternidade antes de serem jogados no inferno, mas todos vão se dobrar. Eles adoraram ao Senhor, eles adoraram ao menino Jesus. Por isso que nós precisamos nos colocar de joelhos na presença dele, que é Rei, e o adorar com humildade. Eles abriram mão do seu prestígio e adoraram ao Rei dos Reis. O que eles fizeram na presença de Jesus? Verso 11: abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A Bíblia fala de adorar ao Senhor com os nossos bens, de entregar bens, de oferecer bens. E a Bíblia diz aqui que eles abriram os seus tesouros. Eles não trouxeram ofertas de alguém outro. Eles não trouxeram ofertas enviadas por um rei, mas eles abriram os seus tesouros particulares. Ninguém pode ofertar por mim e por você. Ninguém pode consagrar os seus bens por mim e por você. Cada um precisa abrir os seus tesouros e adorar ao Senhor com ouro, incenso e mirra. Ouro é presente para reis. Ouro significa glória. Em toda a palavra de Deus, o ouro simboliza a glória de Deus. Tanto que as ruas do céu são de ouro, falando sobre a glória do Senhor. Incenso nas Escrituras fala de louvor, fala de adoração. Eles não apenas adoraram com os joelhos no chão, não apenas com alegria, mas eles demonstraram a sua adoração dando incenso. Eles doaram, eles ofertaram, e incenso é presente para uma divindade, e Jesus é divino. Eles presentearam com mirra. Mirra também é perfume, mirra também é usado para curar feridas, e Jesus é aquele que cura a ferida dos povos. Ninguém pode curar a ferida da alma, a ferida do coração, a não ser o Cristo. Só Jesus cura de dentro para fora. E mirra também é presente para quem estava destinado a morrer. E Jesus estava destinado a dar a sua vida na cruz, para todo aquele que crê, não fosse para o inferno, mas se salvasse. E eles consagraram seus bens ao Senhor Jesus. Antes, agora, e o que eles fizeram depois de se encontrar com Jesus? No verso 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Primeiro, eles viveram dentro da orientação de Deus. De nada adianta alguém se encontrar com Jesus, se dobrar diante de Jesus, abrir os seus tesouros para Jesus e voltar pelo mesmo caminho. Eles foram advertidos por orientação de Deus e eles voltaram por outro caminho. Depois de alguém se encontrar com Jesus, ele precisa viver dentro da orientação de Deus. O inferno vai estar cheio de pessoas que vão bater no peito e dizer: eu tinha uma experiência com Deus, eu fui batizado, eu tinha ouvido o Espírito Santo. Mas não é apenas uma experiência, a questão é continuar vivendo dentro da orientação de Deus todos os dias, até o último dia, sendo fiel. Aqueles que obedecem ao Evangelho são livrados da morte. Se aqueles magos encontrassem Jesus e eles dissessem assim: nós encontramos o rei, vamos avisar o Herodes, vamos ganhar uns pontos com Herodes. Eles voltariam para Herodes e eles morreriam nas mãos do carrasco, porque o Herodes mataria. Por isso que eles foram, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem para Herodes. Por isso que quando Deus fala comigo e com você, pode até ser um caminho que nós não conhecemos, mas Deus o conhece.
E todos aqueles que desobedecem e voltam-se para Herodes, sacrificam a sua vida prematuramente. Eles viveram dentro da orientação de Deus. E aqueles que se encontram com Cristo vivem em obediência e orientações divinas. Segundo lugar, no verso 12, a segunda parte, diz assim: prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Você pode ler essa parte junto comigo? Regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, eles voltaram por um outro caminho. Fala junto comigo. Eles voltaram por um outro caminho. Quem tem um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Se você continua andando pelos mesmos caminhos, você não teve um encontro com Jesus. Quem se encontra com Jesus não anda mais pelos mesmos caminhos. E há uma mudança de mente, há uma mudança de coração, há uma mudança de vida, há uma mudança de rota e há uma mudança de caminho. Quem se encontra com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Mas as pessoas às vezes preferem voltar pelo caminho de Herodes. E acham que Herodes é o salvador da vida. Imaginam que o Herodes é o grande sábio. Herodes simboliza aqui Satanás. E Satanás nunca teve nada de bom para você. Satanás só enganou você. Satanás promete vida e dá morte. Satanás promete caminho e ele dá desventura para você. Satanás promete prazeres e ele dá amargura. Quem anda nos caminhos de Herodes caminha para o precipício da desgraça. E não só apenas o final da vida, mas a eternidade e a amargura do inferno. Pastor John Charles Riley, para a gente terminar, diz assim, que nós podemos aprender 3 lições com os magos que vieram do Oriente. Primeira lição: há verdadeiros servos de Deus em lugares onde absolutamente não esperaríamos encontrá-los. Haviam verdadeiros servos de Deus aonde? Na Babilônia, que vieram durante 2 anos com os seus camelos, passando por desertos tórridos e perigosos. Durante 2 anos não desistiram de olhar todos os dias e se orientar pela estrela que os levou para Jesus. Há pessoas que adoram Jesus em lugares que nós não imaginamos. Nós desejaríamos que adoradores de Jesus tivessem que estar aonde? Em Jerusalém, em Belém, no templo. Mas eles não estavam lá. Mas eles tiveram que vir de longe do outro lado do mundo. Segunda lição que nós aprendemos: nem sempre são os que mais glória tributam a Cristo os que possuem maior privilégios religiosos. Eles não tinham privilégios religiosos. Os magos não tinham privilégios sacerdotais, mas eles maior glória tributaram diante do Cristo nascido. Terceira e última lição: para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas nas Escrituras, mas é necessário crer e viver. Os sacerdotes conheciam? Sim, e não titubearam, tiveram certeza e foram de primeiro no texto certo. Eles sabiam de todas as profecias, conheciam a Bíblia de capa a capa, conheciam todos os pontos proféticos, mas estavam totalmente indiferentes ao Cristo que nasceu. Por isso que nós dizemos que a hipocrisia, ela vive exatamente entre aquilo que nós conhecemos e não vivemos. O hipócrita é aquele que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Hipócrita é aquele que confessa com a boca, mas não vive com a vida. Mas nós não vamos falar dos indiferentes e nem dos Herodes. Eu quero me espelhar nesses magos que vieram, que trouxeram a sua adoração perfeita. E hoje se cumpre mais uma vez a profecia de que os ímpios, os gentios, de todos os cantos da terra, vêm atrás e buscam o Cristo
porque o caminho da salvação hoje ainda está aberto. Amém. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai do céu, porque o Senhor derramou palavra nessa noite mais uma vez. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, que a tua palavra é tão clara e tão incrível, e ela é tão clara sobre a nossa vida. Não há sombra de dúvidas na tua palavra e nem na mensagem da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tenha escolhido essa casa e essa comunidade para abençoar com mistérios, que o Senhor está abrindo as portas do céu e nos ensinando com palavra santa, profunda e profética. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu clamo para que o Senhor derrame sobre nós aqui o mesmo Espírito que o Senhor derramou sobre esses magos do Oriente, que vieram, que adoraram, que serviram e com um coração verdadeiro não voltaram mais pelo mesmo caminho para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus.